O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Negar resultado eleitoral é caminho para o caos, diz Biden. Para bom entendedor, meia palavra basta, né, Felipe? Mas não é o caso aqui. Então, meu caro Matias, né, você fez aí a sua brincadeira, mas o Joe Biden falou isso num comício eleitoral, né, como parte aí das midterms nos Estados Unidos, né? E aqui a gente vai abrir esse bloco justamente falando um pouco das midterms. Ele falou perante ali a convenção ali do Partido Democrata em Washington e dizendo que, vou citar a frase inteira, né? Há candidatos disputando todos os níveis de cargos que não se comprometeram a aceitar os resultados das eleições das quais eles mesmos participam. Esse é o caminho para o caos. Não há precedentes. É ilegal e anti-americano. Você não pode amar o seu país só quando vence. Eu dei uma ênfase maior nessa frase por motivos quaisquer. Interprete como quiser. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui das midterms, as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. A gente sempre faz essa pequena cobertura, né? O que teremos aí em jogo no próximo dia 8 de novembro, ou seja, antes, né, do nosso próximo programa. A nível de, né, eu já diria o sábio, né, a nível de federal, o principal é que nós teremos, né, a eleição das 435 cadeiras da Câmara dos Representantes, né, Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, ou seja, todos os assentos, e 35 dos 100 assentos do Senado, tá? 1/3 do Senado. A nível de estadual, nós também teremos eleições para 36 governos estaduais e 3 governos de territórios. Fora isso, nós também teremos diversas eleições para autoridades como procuradores gerais. Maioria dos estados vão realizar eleições para legislativos locais, né? Todas essas questões que a gente não costuma abordar muito aqui. E também teremos 131 referendos locais, estaduais. Tá? A gente também sempre destaca, eu sempre cito o Ballotpedia, tá? Ballotpedia, tá? Para quem se interessar, para quem quiser ver mais detalhes, para quem quiser votos anteriores, enfim, é o paraíso do nerd por eleição em relação aos Estados Unidos, né? Então, assim, são 131 referendos locais. Aqui a gente não vai passar por todos, é claro, a gente vai passar ali apenas pelos principais. Então, por exemplo, a consulta popular sobre combustível de aviação no estado de Washington, eu sei lá, amigo, o que eles vão fazer, o que eles vão falar, tá? Mas então, começando pelas casas do Congresso. Mas isso deve interessar a Boeing. Começando pelas casas do Congresso, o site 538, tá? 5, né? Só que é por extenso, tá? 538, só que por extenso, 538. Que a gente também sempre cita quando a gente fala de eleições nos Estados Unidos, ele faz ali um agregado das pesquisas eleitorais. Que é o número de delegados, né? Isso, é o número de delegados dos colégios eleitorais. Isso, do colégio eleitoral, que são os 435 da Casa, mais os 100 do Senado e os 3 de Colômbia. Então, o 538 faz esse agregado das pesquisas e que mostram que, nesse momento, na primeira hora do dia 4 de novembro de 2022,
da era comum ocidental, de Cristo, né? Não ser, né, o ano no calendário judaico, o ano no calendário muçulmano, enfim, nesse momento, tudo indica que teremos a manutenção do empate no Senado, tá? No Senado a corrida está bastante apertada e hoje nós temos um empate no Senado em que nós temos 50 democratas, 50 republicanos. O empate é do time da casa. Por quê? Porque o voto de Minerva vem da presidência do Senado, que é cumulativo com a vice-presidência do Executivo. Ou seja, a presidente do Senado hoje é a Kamala Harris. Então, na prática, os democratas ganham de 51 a 50. Embora, na teoria, seja 50 a 50. Tá? Os democratas têm 14 assentos em jogo. Os republicanos têm 21 assentos em jogo, tá? Então, os republicanos, eles têm uma pequena chance de saírem menores, perderem 1 ou 2 assentos. No programa passado, inclusive, a gente destacou a corrida na Pensilvânia, né, que é o Dr. Oz contra o John Fetterman. Inclusive, teve um ouvinte que fez um comentário bastante completo sobre John Fetterman, que a gente deixa o recado sempre para o fim do programa. Você também destacou a corrida no estado da Geórgia, né? Então, assim, é possível que os republicanos, por terem mais assentos em jogo, acabem perdendo um ou outro. Mas o agregado das pesquisas hoje aponta o empate. Também é possível, claro, embora hoje menos, que os republicanos saiam até com um a mais, né? Consigam ali uma vitória maior. Então isso quer dizer que o Joe Biden vai poder dormir tranquilo, vai poder ficar de boas. Não, porque as pesquisas apontam que os republicanos terão a maioria na Câmara dos Representantes. Vão reverter o cenário. Por quê? Hoje, dos 435 assentos, nós temos 220 na mão dos democratas e 212 na mão dos republicanos. Felipe, você é ruim de conta, faltou 3. Sim, tem 3 assentos vagos nesse momento, que também serão preenchidos, né? Porque é aquela coisa de alguém que foi nomeado secretário, alguém que morreu, aquelas eleições especiais que a gente sempre comenta. As pesquisas, o agregado de pesquisas atual, coloca que os republicanos vão conseguir uma maioria de mais ou menos 225 assentos, tá? A maioria de 435 é 218. O agregado das pesquisas coloca os republicanos na casa de 225 assentos, tá? Nesse caso, vou repetir, todos os assentos estão em jogo, em todos os distritos eleitorais. Os republicanos, né, têm menos no momento, mas tudo indica que eles vão ganhar. E também isso possivelmente é reflexo, né, de duas coisas. Primeiro, o índice de aprovação do governo Joe Biden hoje está menor que 50%. Segundo também as pesquisas eleitorais, 71% dos eleitores afirmaram que a maior preocupação da pessoa nas eleições é com a economia e que eles consideram que a economia dos Estados Unidos está mal. Tá? Então, ou seja, por conta dessa imagem negativa do governo Joe Biden e da economia, tudo indica que os democratas vão tomar uma porrada considerável nas eleições para casa. Eu falo que é considerável porque, repito, hoje os democratas têm mais assentos do que os republicanos. Mas tudo indica que não apenas vão ficar com menos assentos, mas que os republicanos vão conseguir a maioria, tá? Então, esse é o cenário das duas casas do Congresso hoje, tá? Para os estados, né, pensando nos estados, são 36 eleições estaduais. Dessas, 20 são de governos republicanos e 16 são de governos democratas. Os dois principais focos, digamos assim, dessas eleições vão ser Flórida e Geórgia. Primeiro, por que a Flórida? Porque indica uma corrida apertada, alguma coisa assim? Na verdade, não.
Na verdade, as pesquisas apontam que o atual governador, Ron DeSantis, vai vencer o candidato democrata, o Charlie Crist, com uma vantagem razoável. Por que então eu estou destacando essa corrida ao governo? Porque o Ron DeSantis, oficializando essa eventual vitória confortável, tudo indica que ele vai ser o nome mais forte do Partido Republicano para as próximas eleições presidenciais. Tá? E no caso da Geórgia, nós temos uma corrida que está um pouco mais apertada, embora não tão grande assim, tá? O atual governador republicano, Brian Kemp, tem uma vantagem e ele concorre com a Stacey Abrams, do Partido Democrata, que é uma ativista negra que foi do legislativo local da Geórgia e ela se tornou muito conhecida, né? Porque nas últimas eleições presidenciais ela coordenou diversas campanhas para a maior participação eleitoral de pessoas negras da Geórgia. Geórgia que foi um estado, né, do Deep South, um estado ali com... Foi decisivo para as eleições de 2020, né? E decisivo nas políticas de segregação. Né? Também. E então por isso que ela liderou essa campanha de maior participação eleitoral da população negra. E a Atlanta, que era conhecida, né, justamente nos anos 60, 70, como a Meca Negra, né, que era uma metrópole que muitos negros iam justamente porque existia ali um forte senso, né, de comunidade no sul dos Estados Unidos, então eles se sentiam mais protegidos. E quais são os estados, então, em que a corrida está mais acirrada? Tá? O Arizona, que atualmente tem um governador republicano, o Doug Ducey, que não pode concorrer à reeleição. Ele já teve 2 mandatos seguidos. O Arizona, que é um partido, né, normalmente republicano, porém as pesquisas estão apontando uma corrida bastante apertada. O Kansas, que tem uma governadora democrata, a Laura Kelly, mas que as pesquisas também estão apontando uma corrida bastante apertada. E é tradicionalmente um estado vermelho. Nevada, que você até falou no programa passado, né, que eu até fiz piada idiota de aposta, e também o Wisconsin, né, também está com uma corrida apertada, ali a terra do Milwaukee Bucks, que é governado por um democrata, o Tony Evers. Tá? De resto, tudo indica, tá, na maioria dos casos, nós temos a indicação que o partido no poder vai continuar. Porém, esses são os que eu falei de apertado e os estados onde o partido no poder vai continuar. Porém, no caso de Massachusetts, nós temos potencialmente o cenário de virada. Por quê? O atual governador de Massachusetts, o Charlie Baker, ele anunciou que vai se aposentar. Não ia falar se retirar, né? Porque vai se aposentar. Vai sair da vida política. Tá? O curioso é que ele tem uma popularidade bastante grande e ele poderia eventualmente buscar algum outro cargo, ele que é republicano. E as pesquisas indicam uma vitória democrata no estado de Massachusetts. Tá? Que é um estado tradicionalmente democrata também, né? Desde o tempo dos Kennedy. No caso, a candidata democrata é a Maura Healey. Tá? Então, esse é o principal o principal potencial vira-voto, né, vira-cor nas eleições de governo para governo estadual nos Estados Unidos. Aí tem os apertados que a gente mencionou e, de resto, tudo indica que o partido que está no poder vai continuar, seja via reeleição, seja via eleger o sucessor. Tá? Então, por exemplo, no Arkansas, nós temos um governo republicano do Asa Hutchinson e tudo indica, as pesquisas colocam ali uma vitória esmagadora, ele fazendo seu sucessor, porque ele não pode concorrer à reeleição. Então vejam que em relação aos governos estaduais, nós temos um cenário em que hoje,
tá? Os republicanos, eles têm mais governos estaduais, e se nós tivermos mudança, vai ser 1, talvez 2, vamos colocar alguma imprevisibilidade aqui. Então, os republicanos vão continuar governando mais estados do que os democratas de qualquer maneira, pensando nos estados, não nos territórios. Finalmente, meu caro Matias, nós temos, né, os 131 referendos estaduais que vão ser colocados em voto. Qual o princípio, né, perguntando aqui para o nosso ouvinte para ele tentar adivinhar, né, qual que você acha, caro ouvinte, que vai ser o tema mais presente nos referendos estaduais? Aborto. Aborto de gestação, né, por conta, né, da Suprema Corte ter suspendido o Roe versus Wade. Então, e semana passada eu tinha trazido, né, as pesquisas com eleitores latinos em estados republicanos, né, e que mostrava uma predominância nesse nicho eleitoral pela aprovação de leis garantindo o aborto legal e seguro. E só antes da gente passar aqui para os referendos, uma coisa, meu cara, eu falei do Ron DeSantis, que emerge como talvez uma principal força dentro do Partido Republicano, porque ele é um cara que consegue juntar tanto os republicanos tradicionais quanto os trumpistas. As eleições estaduais também vão ser interessantes e importantes para uma eventual definição de um potencial candidato democrata, porque o Joe Biden, ele já havia anunciado que ele seria presidente de um mandato só. O seu eventual sucessor natural, que seria a Kamala Harris, tem passado por... tem tido um desempenho bastante apagado. E tem tido um desgaste da sua imagem também. E a gente vai ter uma briga de faca interna para ver quem vai ser candidato. Né? Se vai ser alguma liderança nova, enfim, se vai ser Hillary Clinton de novo. E não aparece nenhum quadro com força, né, para uma eleição tão dura quanto a presidencial. Exatamente. Então, sobre o aborto de gestação, teremos referendos na Califórnia, Michigan, Kentucky e Vermont, diretamente sobre aborto de gestação. Além desses 4 estados, Montana também vai fazer um voto sobre bebês nascidos vivos. Tá? Se um bebê que nasce vivo em qualquer estágio de desenvolvimento vai ser considerado, é considerado legalmente uma pessoa. Ou seja, está falando, por exemplo, de fetos com problemas de desenvolvimento, por exemplo, questões de anencefalia. Então, não é um voto diretamente relacionado ao aborto, mas à gestação e aos direitos do nascituro. Também teremos, isso daqui eu achei muito, muito surreal. O surreal é uma coisa específica. Alabama, Louisiana, Oregon, Tennessee e Vermont vão realizar referendos sobre questões ligadas à escravidão. Porque, olha só, no caso de 4 desses estados, se o trabalho prisional, a consulta é se o trabalho prisional deve ser equalizado com a escravidão. Porque cerca de 20 estados dos Estados Unidos têm o trabalho compulsório prisional. Tá? Então não é o trabalho prisional do tipo, a pessoa que está presa, ela durante o dia pode trabalhar com a tornozeleira eletrônica e à noite volta para a prisão. Não, é a pessoa trabalhar de maneira compulsória. Tá? Então esses estados vão votar sobre eliminação ou não disso. Por quê? Qual é a ligação? Porque é considerado uma exceção da 13ª emenda, que ela proíbe a escravidão e a servidão involuntária. A 13ª emenda que é aquela do Abraham Lincoln, de 1865, que efetivamente acabou a escravidão de pessoas negras nos Estados Unidos. E no caso de Vermont, nós vamos ter um voto sobre o linguajar utilizado, porque o linguajar utilizado na lei que existe até hoje é considerado um linguajar racista e antiquado. Tá? Então, enfim, é um voto, né, parece anacrônico, mas está ligado, na verdade, ao trabalho prisional. Arkansas, as 2 Dakotas e Maryland vão votar para legalizar ou não o uso recreativo da cannabis. O Missouri vai votar para retirar
se as pessoas que foram condenadas por crimes não violentos ligados à cannabis devem ter os seus registros criminais limpos, tá? O que seria o razoável a se fazer. E indo de acordo com a orientação do governo federal. Isso. Nevada vai votar sobre o salário mínimo estadual, assim como o Distrito de Colômbia. O Distrito de Colômbia, Idaho, Nebraska vão votar sobre questões de saúde pública, sobre questões de acesso universal à saúde. Inclusive, no caso Dakota do Sul, também vai votar em relação a isso uma medida, olha só, uma medida promovida por pressão popular, já que a Dakota do Sul é um dos estados nos Estados Unidos que não expandiu o Medicaid, né? Ou seja, o auxílio público, né? o custeio pelo Estado de parte das despesas médicas do cidadão. Também teremos Nova York e Califórnia, né, votando sobre questões de mudanças climáticas e taxas ambientais. Connecticut vai votar, né, sobre o próprio direito ao voto, né, sobre a identificação dos eleitores, dentre outras coisas. Que é uma coisa que varia muito, né, de estado para estado. Inclusive existem, né, denúncias de que isso seria uma forma de suprimir o voto, né, de comunidades mais pobres, né, porque exigem documentos que muitas vezes não são gratuitos, ou, como por exemplo carteira de habilitação em alguns estados. Então é uma forma, né, de você restringir o voto. É consequência da segregação. Né? Quando se fala Martin Luther King, Malcolm X, segregação do voto, é porque é aquela coisa, era um discurso muito cínico, porque não era ilegal as pessoas negras votarem. Só que você criava condições diversas tão rígidas. Barreiras, exatamente. E tem uma própria questão que eu acho interessante a gente trazer aqui, até nós dois como formados em história, né? Não vou ficar falando historiadores, porque às vezes, né, é aquela coisa, você fala, não, sou historiador, sei lá, eu não tô no mesmo patamar que o Mark Bloch. Mas enfim, a eleição nos Estados Unidos é em dia útil. Isso é uma forma de você restringir o voto. E é em dia útil porque é por tradição desde o período colonial, que estabelece a segunda terça-feira de novembro como dia das eleições, porque era o período entre colheitas, e aí o voto ser na terça-feira permitia que a pessoa pudesse se deslocar para o voto na segunda, consequentemente não precisasse faltar na missa no domingo. Então assim, o voto ser num dia útil já é uma maneira de restringir o direito ao voto, né? Então, e claro que tudo isso que a gente está passando aqui é uma questão bastante resumida. Repito, para quem quiser ler, por exemplo, a pergunta na íntegra ou a legislação referida, vai lá no Ballotpedia, tá? Então, você vai lá no Ballotpedia, aí você, por exemplo, nossa, o que o Felipe quis dizer com o negócio da escravidão e o trabalho prisional? Aí você vai lá, por exemplo, Oregon Measure 112, né? Remove Slavery as Punishment for Crime. Aí você pode clicar, abrir, aí vai ter a pergunta que vai ser feita, a resposta, o texto da medida, o texto da legislação atual, como ele é, a alteração proposta, tá? Pesquisa de opinião, apoios públicos ou não feitos por políticos do Estado, enfim, é completão, assim, ó. Quem faz a Ballotpedia, tá? Vocês estão de parabéns, um beijo na alma de vocês, vocês deviam fazer isso no mundo inteiro. Então, repito, tudo isso aqui que a gente está falando é de uma questão, né, mais geral. Inclusive, o Oregon vai votar sobre o porte de armas, tá? Aproveitando o exemplo que eu dei. E, olha só, como, né, sempre tem um voto curioso, essas questões de, às vezes, leis meio anacrônicas, né, que ainda estão vigorando e tudo mais, o Alabama vai votar uma emenda de uma lei de 901, tá, meu caro Matias? Que vai remover o termo negócios de propriedade de órfãos da jurisdição das cortes locais. Porque era assim, se você era um órfão
e tinha um negócio, a sua jurisdição era a corte local. Pra você, como você era órfão, você podia ter um negócio, mas você aparentemente era incapaz de viajar até a capital. Então, desde 1901, os negócios de propriedades de órfãos têm uma jurisdição diferente no Alabama. E aí vão votar para mudar essa lei de 1901, sabe? É umas coisas curiosas, né? Então, isso faz parte do pacotão eleitoral, né, das midterms, e que acho que a gente, né, no cenário mais geral, no cenário mais aberto, a gente fez uma boa abrangência e tudo indica, né, no geral também, uma vitória republicana. Né? Vão continuar governando a maior parte dos estados, tudo indica que vão ter a maioria na Câmara dos Representantes e vão pelo menos manter o empate no Senado. Se os republicanos conseguirem a maioria nas duas casas, vai ser um pesadelo pro Joe Biden. E, tendo a maioria em só uma das casas, eles já conseguem, né, colocar obstáculos em diversas pautas do presidente. Né? Óbvio, porque eles são de partidos diferentes. Então, a mesma coisa aconteceria se fosse o contrário. Né? Então, questões como pacotão climático, essas coisas, já podem sofrer aí alguns percalços com a Câmara dos Representantes, controlada pela oposição ao governo federal. Aí a gente vai passar por algumas outras notícias dos Estados Unidos, antes de fazer aqui o nosso, né, continuar o nosso giro. Primeiro, o governo dos Estados Unidos libertou o Saifullah Paracha, ele que foi preso em Guantánamo em 2003 sob acusação de financiar a Al-Qaeda. Em outras palavras, ele ficou preso 19 anos sem julgamento e sem acusação formal. Vocês percebem como isso é um absurdo? E prática comum em Guantánamo, né? Não, prática comum em Guantánamo é prática comum também no Brasil, né? A maioria dos presos brasileiros não foram condenados. Sim. Né? Você fica anos aguardando julgamento. Então, enfim. Então, não fizeram mais que obrigação. Tomara que ele ganhe uma indenização ainda por cima. E a gente vai falar mais de indenização. O suspeito, né, do ataque ao marido da Nancy Pelosi, chamado David DePape, vai responder aí as queixas, e ele teria dito, né, como parte do seu interrogatório, que ele queria, que ele estava numa missão suicida para atingir alguém do governo, tá? E ele queria, inclusive, atingir com o martelo os joelhos da Nancy Pelosi, tá? Para que ela não pudesse entrar no Congresso. Né? Um cara, enfim, né? Vou falar o quê? Também em relação aos Estados Unidos, o jornal The Intercept, no caso The Intercept dos Estados Unidos, uma matéria de Ken Klippenstein e Lee Fang, publicou uma série de documentos vazados do Departamento de Segurança Nacional, né, o Department of Homeland Security, mostrando que o departamento está intencionalmente, né, está ativamente, melhor dizendo, interferindo em redes sociais, em veículos de imprensa e em plataformas colaborativas como Reddit e Wikipedia para retirar notícias negativas tanto do governo dos Estados Unidos quanto de autoridades dos Estados Unidos, inclusive forças policiais locais. Tá? Então, não apenas em relação ao governo federal. A matéria é bem mais extensa que isso, é claro. Então, fica, para quem se interessar, a sugestão de leitura. A Suprema Corte vai começar, começou, na verdade, nessa semana, né, o julgamento sobre as políticas de admissão de alunos da Universidade de Harvard e da Universidade da Carolina do Norte. Tá? São duas universidades que possuem programas de ações afirmativas para aumentar as matrículas de alunos afro-americanos e hispânicos. E um grupo de ativistas anti-ações afirmativas, né, entrou com apelos em relação a esses dois programas específicos e foi parar na Suprema Corte. E aí podemos ter uma questão muito parecida com Roe versus Wade, que é: a Suprema Corte dos Estados Unidos já julgou que ações afirmativas são constitucionais. Porém, como nós tivemos a mudança de configuração da Corte,
e hoje nós temos uma maioria conservadora na Suprema Corte, ela pode simplesmente mudar o seu entendimento e declarar agora que as ações afirmativas são inconstitucionais, tá? Pensando nesses dois casos específicos. Então, é um caso, repito, que pode ser parecido com o Roe versus Wade. A gente falou de indenizações antes, meu caro Matias, e também falamos muito de questões ali da população afro-americana, do voto e tal. Os dois homens que foram inocentados, né, de terem assassinado o Malcolm X e cumpriram pena por isso, né, o Mohamed Aziz e o Khalil Islam, vão receber 36 milhões de dólares da cidade e do estado de Nova York como indenização, tá? No caso, o Aziz passou 2 décadas na prisão e o Islam, ele faleceu, né? Quem vai receber o dinheiro são os seus descendentes, também passou mais de 2 décadas na prisão. E aí vejam só, né? Comparem com as indenizações patéticas que existem em relação às autoridades estatais no Brasil, né? 2 homens que passaram mais de 2 décadas presos injustamente vão receber, ou seus descendentes, 36 milhões de dólares depois de terem sido inocentados. Aqui no Brasil, eles receberiam, sei lá, 5 mil reais. Não, se alguma coisa. Só para dar um exemplo concreto, né? Que nessa semana foi revelado, né, que o superintendente da Polícia Rodoviária Federal havia agredido um frentista, já tem coisa de 20 anos, e a indenização foi de algumas dezenas de milhares de reais, assim, depois de todo o trauma que a vítima passou. Pois é, e no caso, né, tô falando de um agente do Estado. Tá? Então... E que não foi exonerado porque o caso acabou prescrevendo. Pois é. Ainda em questões jurídicas, né, nos Estados Unidos, a Alison Fluke Erkren, uma mulher dos Estados Unidos que integrou, né, o Daesh, inclusive liderando um batalhão feminino, né, foi condenada a 20 anos de prisão nos Estados Unidos. Tá? Ela foi condenada numa corte federal na Virgínia. Ela que, salvo engano, é de origem do Kansas. E só fazendo uma errata, eu falei superintendente, mas é o diretor-geral da PRF, o Silvinei Vasquez. Também falando em indenizações, as 2 maiores redes de farmácias dos Estados Unidos, a CVS e a Walgreens, vão ter que pagar 10 bilhões de dólares em indenização. Foi um acordo, tá? Então, assim, elas aceitaram, né, que facilitaram o acesso de pessoas a opioides com práticas irresponsáveis. Cada uma das redes vai pagar 5 bilhões de dólares e o próximo acordo virá com o Walmart, tá? O Walmart que também deve fazer um acordo também bilionário de indenizações, tá? Indenizações para quem? A grana, no caso, vai para o governo dos Estados Unidos, para agências do governo dos Estados Unidos, que devem obrigatoriamente, né, colocar esse dinheiro em políticas para lidar com a crise de opioides. Segundo o governo dos Estados Unidos, a crise de opioides, a epidemia de opioides nos Estados Unidos, já custou mais de $1 trilhão na última década. Tá? Além desses acordos, tivemos também os acordos, né, com as grandes empresas farmacêuticas, totalizando todos os acordos, tá? Já deu na casa de 21 bilhões de dólares os prejuízos. O Fed, né, a Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, subiu também sua taxa de juros em 0,75 hoje, levando ao maior número, né, a maior taxa de juros desde 2008. Se a gente pensar o que aconteceu em 2008, isso não é uma boa notícia, tá? Se a gente pensar o que aconteceu em 2008, amigo, não é um bom paralelo. E como você lembrou no programa passado, né? Toda vez que o Philadelphia Phillies é campeão do MLB, tem uma crise.
Acabou o jogo? Acabou. Houston ganhou o jogo 5. Então tá okay. com a mão na taça. Né? Então a economia pode ser salva. Depende do Houston Astros. Pois é, mas a economia pode ser salva, mas para tristeza da nossa querida Jaqueline Lima. É uma situação muito injusta, tá, gente? Porque o Matias ele fica de frente para a TV, eu gravo de costas para a TV. Então não sei quando o jogo acaba, quando o jogo termina. Brincadeiras à parte, voltando aqui, né, uma última notícia dos Estados Unidos, também envolvendo o Departamento de Homeland Security, eles nomearam para um dos seus conselhos, de conselheiros, né, um ativista chamado Chandru Acharya. E o que tem a ver? Né? Ele é diretor de um grupo hindu nacionalista supremacista que é contra a presença de muçulmanos na Índia, né, que faz parte ali desse recrudescimento, né, do nacionalismo hindu. E ele foi nomeado para esse cargo consultivo, esse cargo de conselheiro, tá, da Departamento de Homeland Security, o que levou a diversas críticas, né, porque, repito, ele é diretor também de uma organização nacionalista hindu. Aí, meu caro Matias, a gente começa, né, o nosso giro, né, indo para o sul, né, nosso norte ao sul, já diria a bandeira do Mercosul, e aquele artista... Torres Garcia. Isso, eu sempre esqueço o nome dele, você que manja. Na Colômbia, né, tivemos o encontro. Na verdade, o encontro foi na Venezuela, né, mas como tivemos o encontro entre o Gustavo Petro, né, o novo presidente colombiano, e o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, em Caracas, no último dia 1º de novembro, né, como parte dessa normalização de relações que chegaram a ser rompidas, né, em 2019. As conversas foram sobre normalização de relações, retomada de relações econômicas, também o processo de paz na Colômbia e o processo de negociação com a oposição na Venezuela, coisa que a gente vai falar mais adiante. E detalhe, foi o primeiro encontro entre presidentes dos dois países nos últimos 6 anos, tá? Desde 2016 que não havia um encontro entre presidentes da Colômbia e da Venezuela. Da Colômbia cruzamos a fronteira com o Equador, já que na última terça-feira o presidente Guilherme Lasso declarou novamente estado de emergência nas regiões de Guayas e de Esmeraldas. Tivemos, pelo menos, tá, nessas 2 últimas semanas, pelo menos 5 policiais mortos, tá, e outras 13 mortes, muito provavelmente como represália à transferência de presos da prisão de Guayas 1. Tá? Lembrando que, qual a origem desses confrontos, né, dessa violência prisional no Equador? Que, assim, desde o início do ano passado, são mais de 400 mortes de presos no Equador, tá? Fora policiais e outras mortes. Em linhas gerais, porque nós temos 2 grupos, né, 2 facções criminosas que disputam o protagonismo no tráfico de drogas no Equador. Além de outras menores, né? Que sempre orbitam ali, né? Porque o porto de Guayaquil tem se tornado um porto muito importante para o tráfico de drogas, porque é um porto ali no Pacífico que permite tanto o transporte e tráfico de drogas para os Estados Unidos, como também a chegada de drogas de países asiáticos para o Equador e do Equador para os Estados Unidos. E drogas, inclusive, o consumo ilegal de opiáceos, né, que liga o que a gente acabou de mencionar em relação aos Estados Unidos. Então, teve essa transferência de presos, e por conta disso, nós tivemos esses ataques coordenados contra policiais, contra delegacias, e também tivemos uma explosão à bomba em um terminal de ônibus, tá, em Esmeraldas, que felizmente não deixou vítimas. E repercutiu bastante também, né, 2 imagens, já que Guayaquil foi a sede
da final única, né, da Copa Libertadores entre o Flamengo e o Atlético Paranaense, de repórteres nas imediações do estádio Monumental, de propriedade do Barcelona local, que estavam ali fazendo uma cobertura ao vivo. Um repórter homem foi assaltado e uma repórter mulher reagiu a uma tentativa de assalto. Mas os dois vídeos são bastante impactantes, assim, porque mostra que nem mesmo, né, a presença da imprensa, né, de câmeras, intimida a ação, né, de bandidos. Nesse caso aí estamos falando, né, de uma violência generalizada. Né? Não sabemos se tem relação ou não com essas gangues nas cadeias, mas mostra, né, que é uma situação que está incontrolável no país. Eu fui colar, né, porque a gente fez o programa com o Equador como tema principal no começo de 2021, justamente, meados de 2021. E o nome das gangues são Los Lobos e R7, né, as duas principais. Né? Fui colar aqui para refrescar a memória. Então, e repito, tivemos 5 policiais mortos, outras 13 pessoas fora das ruas mortas. Também tivemos pelo menos 15 prisioneiros mortos nessas últimas semanas. E tudo teria começado com essa transferência de prisioneiros. Então, né, infelizmente, a situação no Equador continua complicada. Do Equador, meu caro Matias, nós vamos para a Indonésia com 3 notícias. Tá? A primeira delas permite a gente, infelizmente, né, levantar a plaquinha do Eu Avisei. Por quê? No último dia 2 de novembro, a comissão formada pelo governo indonésio para investigar a tragédia no estádio de Kanjuruhan chegou à conclusão de que a maioria das mortes foram causadas pelo pânico causado pelo uso indiscriminado de bombas de gás lacrimogêneo, tá? Afirmando que foram disparados 45 bombas de gás lacrimogêneo dentro do estádio e que muitas vítimas também morreram asfixiadas. E dentre as vítimas, né, dentro do número total de vítimas, né, que foram 135 mortos, 38 eram menores de idade. A comissão indonésia disse que é necessário haver responsabilidade legal dos responsáveis pelo uso excessivo da força pelas autoridades da polícia de Malang. Tá? Segunda notícia é que o Philip Karma faleceu no último dia 1º de novembro. Ele era um importante líder da independência papuásia. Ele, inclusive, cumpriu 15 anos de prisão. Ele foi nomeado, né, foi declarado até um prisioneiro político por organizações internacionais, e ele morreu no último dia 1º de novembro. O corpo dele foi encontrado, né, numa praia, na praia de Jayapura. Ele que foi encontrado morto numa roupa de mergulho, supostamente em um incidente, né, ligado ao mergulho. Ele que já tinha, inclusive, desaparecido no mar, ficou um dia perdido, inclusive, recentemente. De qualquer maneira, né, ele era um mergulhador experiente, tá? Não era a primeira vez que ele fazia isso, tal, até mencionei. E assim, você tem um líder de independência papuásia, nesse momento aparece morto, afogado na praia, era um mergulhador experiente, sempre dá para suspeitar alguma coisa, né? Então vamos aguardar aí se teremos alguma investigação oficial. E finalmente, meu caro Matias, a Austrália, tá? O governo australiano, uma corte australiana, melhor dizendo, ordenou que o governo federal do país tenha que indenizar 122 indonésios que foram presos em instalações para adultos quando eram crianças e foram detidos por autoridades migratórias, tá? Então, com casos das últimas 2 décadas, tá? Então, uma corte ordenou que o governo federal tenha que negociar e chegar em um acordo para indenizar essas 122 pessoas de origem indonésia.
Vamos um pouco mais ao norte, para as Filipinas, onde, infelizmente, a tempestade tropical Nauga deixou pelo menos 98 pessoas mortas e mais de 90 milhões de dólares em prejuízo nessa semana, tá? E dezenas de pessoas estão desaparecidas, então o número de mortos pode, infelizmente, crescer ainda mais. Das Filipinas, a gente cruza o Mar do Sul da China e vamos justamente para algumas notícias ligadas à República Popular da China. Começando pelo fato de que, na última segunda-feira, dia 31, o parque da Disney em Xangai entrou em lockdown devido à política de Covid-0, assim como também uma grande fábrica da Apple em Shenzhou. Muitas pessoas relataram que os portões foram trancados de forma abrupta, tá? E os visitantes dentro do parque receberam ordens de ficar no local até que tivessem um resultado negativo para teste de Covid. Né? Lembrando que nós tivemos alguns milhares de turistas, né, ficaram detidos na Disney chinesa no auge da pandemia, né? Não lembro se 2020 ainda ou 2021. E também circularam imagens, né, de funcionários dessa fábrica da Apple em Shenzhou pulando a cerca, pulando o muro, fugindo da fábrica onde eles ficaram em lockdown. Essa semana também tivemos o último módulo, né, da Estação Espacial Chinesa, a Estação Espacial Tiangong, docando no restante da estrutura. Tá? O terceiro e último módulo foi chamado Mengtian, que significa sonho divino. Né? Ele foi lançado na segunda-feira e docou com o restante da estrutura de Tiangong. O governo chinês anunciou, né, que agora os esforços são para operar e manter em completa atividade a instalação com uma tripulação permanente em órbita. Né? E agora a China se torna basicamente quarto país do mundo a ter uma estação espacial internacional. A Rússia, a União Soviética foi a primeira, né, continuou com a Rússia. Aí nós tivemos a Estação Espacial Internacional, que principalmente ali é Rússia, Estados Unidos e a Agência Espacial Europeia, e agora a China com a Estação Tiangong. O Xi Jinping recebeu em Pequim o primeiro-ministro do Paquistão, o Shehbaz Sharif, né, para uma visita de 2 dias, onde conversaram sobre o apoio da China para a recuperação do Paquistão após as inundações, investimentos chineses também no país e também a cooperação para a reconstrução pós-enchentes. Né? Lembrando que o total de investimento chinês no Paquistão é ali por volta de 60 bilhões de dólares, né? Aquele grande corredor, né, China-Paquistão, que permite a China, né, exportar cargas diretamente pelo Oceano Índico. Ainda temos 4 notícias chinesas, tá, para os nossos ouvintes. Primeira delas é que a CBC, né, que é a BBC do Canadá, a emissora pública, anunciou que vai fechar o seu escritório em Pequim depois de 40 anos de operações, afirmando que as políticas chinesas para vistos de jornalistas estrangeiros torna o trabalho insustentável. Lembrando que Canadá e China passaram por diversas tensões recentes, né, envolvendo a prisão, né, da herdeira da Huawei principalmente. Aí, uma notícia, né, que confirma algo que a gente comentou aqui há um tempo atrás e que alguns dos nossos ouvintes falavam até que era teoria da conspiração e tal, mas que é importante ilustrar. Lembram quando o governo Donald Trump, nos Estados Unidos, queria banir o TikTok? E aí teve gente que fez piada, a gente também fez piada, mas a gente também explicou a situação. E que isso esbarrou, né, no fato de que parte das empresas, né, diversas empresas do setor de apps ou de videogames têm capital dos Estados Unidos também, né, ou são empresas chinesas com capital dos Estados Unidos, ou empresas dos Estados Unidos com capital chinês. Enfim, por que eu estou falando disso? Porque na época a gente lembrou que as redes sociais, esses apps, eles sempre têm backdoors que permitem que as informações sejam acessadas por autoridades. Tá? Então o Snowden mostrou que os Estados Unidos espiona você
a partir do Gmail, a partir do Facebook, a partir do smartphone, a partir do que for. E a gente falou que o governo dos Estados Unidos estava fazendo isso em relação ao TikTok, porque assim como o Instagram, assim como o Facebook, né, assim como as empresas do Mark Zuckerberg servem ou colaboram quando necessário, quando conveniente, com o governo dos Estados Unidos, os apps chineses também fariam a mesma coisa. Novamente, teve gente que falou que era teoria da conspiração e tudo mais. E aí, essa semana, tá, o TikTok teve que atualizar a sua política de privacidade para os seus usuários europeus, tá? E nessa declaração de privacidade, eles explicitaram que os dados dos usuários da plataforma podem ser acessados pelos funcionários da empresa, incluindo os funcionários fora do continente europeu. Tá? Em outras palavras, que o funcionário do TikTok no Canadá, em Israel, na China, pode acessar os dados dos usuários, as informações dos usuários. Tá? Então, por quê? A regulação europeia de proteção de dados obrigou o TikTok, né, a fazer essa declaração, essa transparência, e que deixou claro que os funcionários do TikTok ao redor do mundo, como os seus escritórios em Brasil, Canadá, China, Israel, Japão, Malásia, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul e Estados Unidos, podem acessar os dados dos usuários na Europa. E que também podem ser acessados pela empresa dona da plataforma, a ByteDance, que fica na China. Então, você tem essa questão dos apps terem backdoor. E, novamente, isso não é teoria da conspiração, isso é parte da disputa entre os países, isso é parte da disputa entre as potências atuais. A gente falou, por exemplo, de quando os Five Eyes, né, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, queriam aumentar as backdoors em relação ao WhatsApp, um tempo atrás. Então, apenas explicitaram o que a gente já havia comentado aqui e o que era amplamente suspeito, vamos dizer assim. Para a gente fechar, meu caro Matias, temos duas notícias chinesas ainda antes de passarmos para a Península da Coreia. Tá? Uma delas é que a agência reguladora de publicidade da China, né, todo país tem uma agência reguladora de publicidade, vai banir que celebridades possam ser patrocinados ou possam fazer publicidade de alguns produtos caso eles tenham lapsos morais, né? Então, por exemplo, a atriz Shen Shuang, ela não vai poder fazer propaganda porque ela foi condenada por evasão fiscal, tá? Então, né, a nota é muito maior do que isso, tá? Mas basicamente dizendo que se você tem uma grande influência e status, você deve ser cauteloso com suas palavras e ações, tá? Então eu dei o exemplo da evasão fiscal, até porque é o exemplo usado pelo próprio Guardian para ilustrar a matéria, e porque fica um exemplo muito claro do que se refere. Agora, a questão é se outras questões, por exemplo, como questões políticas, vão entrar nisso, né? Então, questões como evasão fiscal, escândalos, esse tipo de coisa vão entrar. Agora, questões políticas também vão entrar, isso é o que precisa ser visto. E, finalmente, hoje, o Olaf Scholz, primeiro-ministro alemão, chegou à República Popular da China, tá? É a primeira visita de um líder europeu à China, né, desde o início da pandemia, e vai buscar ali aprofundar os elos comerciais entre Alemanha e China, e também entre União Europeia e China, e provavelmente vão falar de Rússia também, né? Vão falar, então, essa sua amizade com a Rússia, né, como é que tá? Tá muito legal, tá muito bonita, então vamos ver. Aí vamos para a Península da Coreia, meu caro Matias, com uma notícia muito triste, né, do último dia 29 de outubro, já que 156 pessoas morreram, tá, depois de uma correria, depois de um tumulto, muitas delas pisoteadas em Seul, durante uma festa, né, durante um festival
de Halloween. Tá? Muita gente fantasiada, muita gente curtindo, foi à noite inclusive, né, o evento, segundo a polícia, né, você tinha muito mais gente do que o habitual, tá? A parte da imprensa sul-coreana coloca isso como o fato de ter sido o primeiro Halloween pós-pandemia, então muita gente querendo ir pra rua, muita gente querendo curtir. E é uma região de Seul, né, uma região que tem muitos bares, casas noturnas, né, o distrito de Itaewon, e que é marcado por ruas pequenas e estreitas, né, porque ele fica bem no centro, é uma região central de Seul, e é um centro histórico, então não são grandes avenidas, não são grandes alamedas, são ruas pequenas, muitos becos, ruas sem saída. Se você assistiu Pantera Negra, sabe aquela cena da perseguição de Pantera Negra? Então, passa por ali também, tá? Então, isso confina as pessoas, tem poucas possibilidades de escape, e aí aconteceu que começou um tumulto, uma correria, muita gente caiu, foi pisoteada, muita gente não tinha para onde ir, então gente morreu asfixiada também. Então, assim, foi uma coisa horrível. Repito, 156 pessoas morreram, outras 170 pessoas estão hospitalizadas, algumas delas em estado grave, tá? Temos também pessoas desaparecidas, tá? Isso é uma coisa que pouco repercutiu na imprensa brasileira, que teve muita família que notificou que seu filho, sua filha, seu sobrinho, sei lá, está desaparecido desde a festividade de Halloween. E também tivemos, né, muitos estrangeiros dentre os mortos. A maioria dos mortos eram sul-coreanos, porém tivemos 5 iranianos, 4 chineses, 4 russos, 2 japoneses, 2 estadunidenses e Austrália, Áustria, Cazaquistão, Malásia, França, Noruega, Sri Lanka, Tailândia, Uzbequistão e Vietnã, com uma morte cada. Então, tivemos diversas declarações de luto por autoridades de outros países, porque foi um evento bastante, algo bastante trágico mesmo. O presidente da Coreia do Sul, o Yoon Suk-yeol, declarou luto nacional, disse que vai ser formada uma comissão do governo para uma investigação rigorosa do que aconteceu, tá? Enfim, algo bastante trágico, repito. Coreia do Sul e Polônia também anunciaram um acordo para a construção de 4 reatores nucleares na cidade polonesa de Patno, tá? Patnov, não, Patnów. Não sei exatamente a pronúncia, peço desculpa, o meu polonês está muito enferrujado. E ele não vai desenferrujar, porque a vida é muito curta também para aprender polonês. Um abraço para nossa querida Carolina Lin, que é médica e estudante de polonês, mas o caso dela é por uma acidência familiar, então tem um motivo emocional ali. Mas, voltando aqui à notícia, a Coreia do Sul vai construir 4 reatores nucleares na Polônia, né, em um projeto de cooperação dos 2 países. A Coreia do Norte, essa semana, disparou 23 mísseis na região da fronteira. Tá? Vários desses mísseis eram de curto alcance, não eram mísseis balísticos, só que tem um detalhe. Um desses mísseis caiu a 60 quilômetros da costa da cidade de Sokcho e foi a primeira vez que um míssil norte-coreano caiu em águas sul-coreanas. Tá? Caiu em território sul-coreano. Não foram apenas em águas internacionais. Em resposta, aviões sul-coreanos dispararam 3 mísseis em direção à Coreia do Norte, mas que caíram fora das águas norte-coreanas. A Coreia do Sul disse que isso foi equivalente a uma invasão do seu território. E a Coreia do Norte, nesse dia 3 de novembro, também disparou um míssil balístico intercontinental em direção ao Japão, mas que também caiu na água. E uma outra notícia em relação à Coreia do Norte,
Foi uma notícia que a gente deixou passar, porém eu estava estudando pro programa e achei essa notícia, achei interessante mencionar. E tem uma ligação indireta com a questão dos mísseis, né? Porque um ex-local de teste de mísseis, a Coreia do Norte construiu, né, e anunciou publicamente a fazenda de Ryonpo, tá? Uma fazenda automatizada com estufas. Essa questão das estufas é interessante, né, porque a agricultura, né, na Península Coreana, ela não é tão forte assim, né? A Península Coreana não tem um solo, em geral, tão fértil. Tá? Não que não exista agricultura na Península Coreana, não que ninguém nunca plantou nada, antes que alguém fale que eu estou dizendo isso. Mas a agricultura na Península Coreana, ela é historicamente complicada. Tá? Ela depende basicamente de alguns poucos produtos. Tá? Se vocês olharem, por exemplo, o peso da agricultura, né, o peso do setor primário na economia das repúblicas coreanas, ele é ínfimo. Então, é uma saída tecnológica, né, para contornar essas limitações geográficas e climáticas. Então, o anúncio dessa... é uma fazenda completamente com estufas. Tá? Repito o nome, Ryonpo, que fica num local onde era um local de testes de mísseis. E, finalmente, para a gente fechar esse giro, meu caro Matias, no Japão, Tóquio anunciou que vai reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo. Tá? Não é exatamente não vai ter igualdade com o casamento, é um certificado de parceria, tá? Caso as duas pessoas vivam juntas, e eles serão, na prática, tratados como pessoas casadas para os serviços públicos, tá? Em questões como, por exemplo, seguro de saúde, seguro de vida, esse tipo de coisa. Tá? Então não é uma igualdade com o casamento, válido aqui no caso para Tóquio, né? Várias cidades, né? Vários japoneses já reconhecem, mas agora a capital Tóquio também vai reconhecer e vai emitir os certificados de união estável.